Quem está feliz com o seu Jesus nessa noite? Quem está nessa noite aqui com o coração aberto, pronto para receber a palavra do Senhor, para dizer para Ele que só Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, que nós estamos aqui não pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é, nas nossas vidas, né? Hoje é o último dia, né, dessa muitas pregações que foram feitas, né, sobre vinde ao reino que vos está preparado, né? Nessa série de pregações, e eu creio que durante todas essas pregações que foram feitas, ministradas ao coração do povo, eu creio que nessa noite, nesse último dia, muita gente já entendeu o que é o reino de Deus. Muita gente já entendeu que nós precisamos viver esse reino, que nós precisamos estar nele. Por quê? Porque, na verdade, o reino de Deus, ele já está em nós. O reino de Deus já está em nós. Precisamos entender que o reino de Deus é um propósito para nossas vidas. Porque Deus, tudo que Ele faz é com propósito. E quando nós estamos no propósito de Deus, nós somos participantes desse reino. Porque o reino de Deus, para a gente ter Ele dentro de nós, nós precisamos também fazer algumas coisas que Deus requer da gente, né? E nessa noite, vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto que fica em Mateus 25, versos 31, né? Mateus 25, versos 31, glória a Deus, que diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me visitar. Glória a Deus. Então perguntou o justo: Senhor, quando foi que tivemos com fome e tivemos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando tivemos forasteiro e te hospedarmos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te formos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos, irmão, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: aparta-vos de mim, maldito,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, foste me ver-me. E eles lhes perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe respondeu: Em verdade vos digo que sempre que o deixardes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Esse texto, ele nos fala, né? Nos diz, né, que todas as nações serão reunidas, né, em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aí podemos entender que esse texto fala de um juízo de Deus, né, de uma separação entre as ovelhas e sobre os cabritos, né? E nós podemos entender que esse dia, com certeza, do julgamento ele irá chegar. Isso nós não temos nenhuma dúvida. Esse dia irá chegar. E o reino de Deus é um reino que o Senhor já tem preparado para todos aqueles que realmente crêem. Para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus. Para todos aqueles que têm buscado viver esse reino dentro de si. Viver esse reino dentro de si. Nessa noite, eu gostaria de passar para a igreja sobre os herdeiros do reino. Os herdeiros dos reinos. Será que nós somos herdeiros do reino? Será que nós estamos qualificados para sermos herdeiros do reino? Com certeza, sim, né? Em Romanos 8,17 vai dizer que somos filhos, né, do Senhor, herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Tá? Glória a Deus. Coloca aí, irmão, o Romanos 8,17. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou, nós entendemos que, se nós somos filhos de Deus, entendemos que, se com Jesus, nessa vida que nós estamos passando, porque por mais que não queira tudo para nós viver o Evangelho, nós sofremos. Para nós viver uma vida de cristão, nós passamos por muitas perrengues, passamos por muitas tribulações, e muitos têm desistido. Muitos têm desistido dessa caminhada. Muitos têm voltado para trás. Mas nós, aqueles que realmente estiver ali, vivendo esse reino, passando por toda e qualquer tribulações que existem na nossa caminhada,
sofrendo, porque por mais que não queira, irmão, nós que somos cristãos, nós sofremos para viver o Evangelho. Me diga qual é o pastor que não sofre para viver esse Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para levar as ovelhas ao reino. Qual? Se esse pastor ele não sofre pelo reino, esse pastor, ele não está sendo um verdadeiro pastor. Porque um verdadeiro pastor, ele sofre pelas ovelhas. Ele procura cada ovelha tratar de uma maneira que elas venham realmente tudo, deixar o reino entrar no seu coração. Glória a Deus, aleluia. Mas, em primeiro lugar, como entrarmos nesse reino? Como é que nós vamos entrar no reino de Deus? Será que existe algumas qualificações, algumas coisas que nós devemos fazer para entrar nesse reino? Para que o reino esteja em nós? Glória a Deus, aleluia. Em primeiro lugar, o Senhor nos diz que nós devemos entrar nesse reino do jeito que estamos e somos. Em primeiro lugar, nós temos que ir em busca do Senhor. Esse é o primeiro passo para se entrar no reino de Deus. É ir buscar o Senhor. É ir buscar a sua presença. Glória a Deus. Isaías 55, 6, ele vai nos dizer, bota aí, irmão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Invocai enquanto se pode achar. Invocai enquanto se está perto. Glória a Deus. Ou seja, é agora, é esse momento que nós devemos buscar. Enquanto você tem fôlego, enquanto você pode cantar, enquanto você pode louvar, enquanto você pode pregar, enquanto você pode falar da palavra de Deus. Esse é o momento. Buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Esse é um dos requisitos que nós temos que fazer. Buscar o Senhor do jeito que nós estamos. Vamos ver aí em João 6, 37. Glória a Deus. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, quando a gente busca, quando a gente vai ao Senhor, Jesus, ele diz, todos aqueles que o Pai me deu, eu jamais os jogarei fora. Todos, ele vai levar à presença do Pai. Todos vai ser feito tudo algo para que nós venhamos a ter esse reino dentro de nós. Ser participante desse reino. Ser participante desse reino, muitas vezes, a gente deixa fugir algumas coisas do nosso coração, no nosso dia a dia. Glória a Deus. Vamos ver aí, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Santo Deus, glória. Galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus, Ele tem algo preparado para nós.
Tudo que nós fizemos aqui, tudo por esse reino, para que esse reino venha crescer, para que nós tenhamos esse reino dentro do nosso coração, Deus, com certeza, Ele vai nos galardoar, Ele vai nos dar coisas que a gente jamais imaginamos em ter nessa vida, que é estar junto com o Senhor no seu reino. Glória a Deus, aleluias. Vamos ver aí também, irmão, em 1 João 4, 19. 1 de João 4, 19. Glória a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso é forte, né? Isso é muito forte. Porque muitas vezes, irmão, nós deixamos a desejar nesse ponto aí. Aquele que ama o seu próximo, ama a Deus. E aquele que não ama, e nele fala ali, ele diz, como você pode me amar se você não ama o seu próximo? Que está vendo, e a mim que não está vendo, você ama? É algo forte. Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer, entender, quando o irmão realmente tudo, ele está precisando, necessitado, de que nós cada vez mais se aproxime dele e traga ele para perto e venha amá-lo. E venha fazer com que ele possa suprir aquela dificuldade que muitas vezes ele está passando, precisando de alguém com uma palavra de fé, com uma palavra de conforto, para refrigerar sua alma. E muitas vezes a gente passamos um pano sobre essas coisas. Passamos um pano sobre essas coisas. E como diz a palavra de Deus, se nós amarmos o Senhor, nós temos que amar o nosso próximo. Temos que trazer aquele próximo para próximo de nós e não deixar o próximo longe da gente. Glória a Deus, aleluia. Segundo ponto, cansados e sobrecarregados. Será que nós, no nosso dia a dia, nós ficamos cansados, nós ficamos sobrecarregados com nossos afazeres, com as coisas seculares que tem no mundo, que nos tira praticamente todo o nosso tempo? E muitas vezes nós ficamos cansados e sobrecarregados. Vamos ver aí em Mateus 11, 28. Vamos ver essa referência em Mateus 11, 28. Glória a Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, nós temos que orar ao Senhor, buscar, porque o fardo do Senhor, ele é leve, ele é suave. Ele jamais vai dar um fardo para mim e para você sem que a gente possa carregar. Jamais ele vai fazer isso. O fardo do Senhor é leve, é suave. O fardo do Senhor você carrega e você nem percebe. Por quê? Vamos ver lá em Isaías 40,
O que é que Isaías 40 nos diz? 29. Isaías 40, 29. Faz, não, deixa mesmo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Bota outro, irmão. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Passa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Oh, glória a Deus, aleluias. Esse é o nosso Deus. Deixa aí, irmão. Mas o que espera no Senhor renova as suas forças. Sobe com asas como águia, corre e não se cansam. Ou seja, esses são aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor, Ele faz isso aí conosco. Ele renova nossas forças. E nós seremos como águia. Olha só. Nós iremos caminhar e não iremos se cansar. Glória a Deus. Isso é o que o Senhor faz quando nós estamos cansados e sobrecarregados. Muitas vezes, quando nós estamos cansados e sobrecarregados, a gente, muitas vezes, às vezes, nem falar com o irmão quer, nem conversar com o irmão quer. Muitas vezes, quando estamos cansados e sobrecarregados, a gente muitas vezes até fala com os irmãos de uma maneira diferente. Mas não entende que o Senhor é que renova nossas forças. É o Senhor que nos dá vigor. Esse, se ele for analisar, ele não está no reino. Porque quando o reino está em nós, nós temos que temperar nossas palavras. Nós estamos conversando com um irmão. Nós não estamos conversando com uma pessoa que é do mundo. E mesmo que fosse do mundo, mesmo assim nós teremos que tratar bem, conversar bem. E muitas vezes nós deixamos essas sobrecargas estar sobre nós. Mas você, quando tiver desse jeito, você abra lá em Isaías 40, 31. E veja que o Senhor vai renovar suas forças. Você veja que o Senhor vai lhe dar vigor, vai lhe dar temperança, para entender que o reino que está dentro de nós é algo muito forte, é algo muito sério, para que a gente não venha perder a nossa salvação, simplesmente até por causa de uma palavra. Nós podemos entender que Abraão deixou de entrar dentro da terra prometida, simplesmente porque em vez dele falar, ele bateu. Simplesmente, em vez de falar, ele bateu. As palavras nós temos que falar elas sendo temperadas, com cuidado. Com bastante cuidado. Porque uma palavra depois falada, ela não volta mais atrás. Pessoas muitas vezes ficam rancorosas por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra. E nós, como servos do Senhor, servos que temos o reino dentro de nós, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque como a palavra de Deus diz,
Nenhum é melhor do que o outro. No reino de Deus todos são iguais. Todos são iguais, não tem nenhum melhor do que o outro. Pode ser do maior ao menor, do pastor ao servo. Porque como a palavra do Senhor mesmo diz, se queres ser maior, seja o pequeno, o menor. Lave os pés do irmão. Foi assim que Jesus fez? Foi assim que Jesus fez, né? Ele foi, olhou e demonstrou. Quer ser maior? Vá lá lavar os pés dos irmãos. Hoje, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com a nossa salvação. Nos dias que nós vivemos, as tentações do dia a dia, as coisas que acontecem nas nossas vidas são muitas. Muitas vezes nós ficamos pessoas diferentes quando estamos lá fora. E o reino que está dentro de nós, aí é que nós temos que ser diferente lá fora. E não quando nós estamos mais dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aí o Salmo 126, 5 ao 6. Glória a Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha que maravilha, né? Mesmo nós estando cansados, sobrecarregados, mas não deixando de fazer a obra, plantando, chorando, porque o reino de Deus é assim. Nós iremos sofrer, não tem como. Jesus, será que ele veio para esse mundo e subiu aos céus sem sofrer nada? Jesus veio para esse mundo e sofreu, para mostrar para a gente que o reino de Deus, ele é conquistado. Mas nós temos que realmente passar por muitas coisas, tudo por esse reino. Mas o mais importante é que o Senhor está conosco. Ele diz na sua palavra que Ele jamais nos abandonará. Jamais. Sempre estará conosco. Mas enquanto nós estivermos nesse reino, existe isso aí. Me diga qual é uma professora de qualquer departamento que é as mil maravilhas. Me diga aí. Qualquer departamento que não tem uma maravilha, existe as suas dificuldades. Existe coisas para ser quebradas. Nessa noite, nós vemos aí tudo, que maravilha. Estamos aqui um bocado de jovens, ouvindo a palavra de Deus. Para isso, alguém está fazendo um trabalho. Para isso, alguém está fazendo um trabalho para o reino de Deus. Esses jovens não estão aqui assim à toa. Eles estão aqui porque alguém por trás está fazendo um trabalho. Pode ter certeza disso. E isso é uma maravilha. Os jovens ouvindo a palavra, buscando entendimento, buscando entender como é o reino de Deus. Eu, quando me converti, já fui velho, né? Fui velho. E isso a gente entende que quando a gente se converte, tudo já depois de um tempo, a gente vai ver o quanto a gente perdeu de não ter se convertido mais cedo, ter buscado a palavra de Deus mais cedo, de viver esse evangelho mais cedo. A gente, no nosso consciente, a gente entende isso.
A gente entende isso. E os jovens, nessa idade, que estão se agarrando à palavra de Deus, estão se agarrando de tudo esse evangelho, pode ter certeza que todos eles serão grandes homens, grandes mulheres, com entendimento intelectual, formados, né, em toda e qualquer área que eles quiserem. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Glória a Deus. Nós também, para poder entrar nesse reino, nós tem que ser pelo novo nascimento. Tem que ser pelo novo nascimento. Ninguém entra no reino dos céus se não nascer de novo. Se não falar dos seus pecados, confessar. Jamais entrará no reino dos céus aquele que não nascer de novo e aquele que não se confessar. Glória a Deus. Vamos ver aí em João 3:5. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Outro irmão. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Oh glória, aleluia. Bota aí Romanos 6:4. Romanos 6, do 4 ao 8, viu? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Olha só. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Segura aí, irmão. Seremos, né, também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, nós seremos semelhantes, oh glória, semelhante ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Nós sermos igual ao Senhor na sua semelhança, né? Passa aí, irmão. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, nós temos que nascer de novo. Nós temos que entender que para nós estarmos nesse reino, esse reino está dentro de nós, nós temos que estar crucificado. Essa carne velha que nós vivemos, que nos deixa muitas vezes, né, reinar dentro de si, nós temos que crucificá-la. Nós temos que procurar tudo viver e tudo cada vez mais buscando ao Senhor em oração, jejum, entendeu? Para que a carne tudo, ela realmente tudo, ela não, a gente não venha fazer a vontade da carne. Por quê? Porque podemos entender o seguinte, que a gente, nesse nosso dia a dia, muitas vezes, você deixa de fazer algo que vai realmente lhe trazer algo da parte de Deus e faz algo e tudo que não vai lhe trazer nada.
não vai lhe trazer nada. E nós deixamos isso muitas vezes passar. Glória a Deus, aleluia. Vamos também quando devemos entrar no reino de Deus? Quando devemos? Quando é que nós devemos entrar no reino de Deus? Vamos ver aí em 2 Coríntios 6, 2. 2 Coríntios 6, 2. Ele diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, o dia é agora, o momento é agora. Muita gente dá desculpa e tudo, né? Muitas vezes escuta uma pregação tremenda e quando é chamado à frente, muitas vezes se recusam. Muitas vezes se recusam. Vamos ver aí que o tempo correu. Vamos ver aí Hebreus 3:7. Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouviste a sua voz. Glória a Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo fala, tem gente que muitas vezes tudo rejeita. Muitas vezes rejeita. Aí tem muita gente que, eu não sei se vocês já ouviram, muitas vezes tem pessoas que dizem assim, no dia que realmente eu for tocado, no dia que Deus falar comigo, eu realmente vou aceitar Jesus. Mas entenda que o Senhor fala conosco todos os dias, toda hora, todo momento. Não há, hoje estamos vivendo um tempo onde Jesus está próximo de voltar. Não existe mais tempo para você dizer, vou deixar para amanhã, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não existe mais isso. Vamos ver em Lucas 9:59. Outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar os meus pais. Passa, irmão. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É assim. Nós não temos tempo e tudo de estar rejeitando muitas vezes o que o Senhor tem colocado na nossa vida. O tempo é esse. O tempo é esse de nós o quê? Estar ali fazendo a obra de Deus. Seja ela em qualquer circunstância, seja ela em qualquer área que a igreja colocar nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluias. Deus, Ele é muito bom em nossa vida. O que nos qualifica para o reino? O que é que nos qualifica para o reino? A renovação pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ver aí, Tito 3:5. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se não for regenerado e renovado pelo Espírito Santo, como nós estaremos qualificados?
para que esse reino esteja dentro de nós? Como estaremos? Aleluia. O Espírito Santo, ele restaura o que foi perdido ou danificado, ou seja, em termos de relacionamentos com Deus. Será que muitas vezes nós não perdemos o relacionamento com o nosso Deus? Muitas vezes a gente perdemos esse relacionamento. E é o Espírito Santo que vai nos encher. É o Espírito Santo que vai nos renovar, para que nós voltamos a ter esse relacionamento com o Senhor Jesus. Como é que nós vamos ter o reino de Deus se nós não temos um relacionamento com o nosso Deus? Como é que nós vamos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver aí em João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos saber, os que creem em seu nome, temos que crer. Temos que crer nesse Deus. Temos que entender que a nossa vida cristã, se nós não formos pessoas crentes, crendo nas promessas, crendo que esse reino que está dentro de nós, que vai nos levar um dia e tudo à presença do Senhor, sem fé, sem crer, é difícil. Em Atos vai dizer, Atos 21, o que é que ele nos diz para nós encerrarmos? Atos 20, 21. Mas a todos quantos o receberam, ainda é o outro ainda. Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus como a gregos, arrependimentos para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Bota o outro. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Coloca o outro. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, é dessa maneira. É dessa maneira que nós estaremos qualificados para o reino de Deus, levando a sua palavra, pregando. Aí no outro ele vai falar sobre pregando e tudo, em casa. Por quê? Porque existe, irmão, muitas casas aí tudo necessitadas, precisando e tudo, que alguém de Deus chega lá e leve essa palavra e tudo. É isso que tem nos qualificado para entrarmos no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, desde já, e como é o último dia dessa